Olá pessoal, eu sou a Kelly e a fofoca de hoje é sobre a novela Garota do Momento, no momento da virada de Beatriz e Clarice, que acontece na próxima semana, quando Zélia descobre o segredo da Garota do Momento e conta para Juliana e Maristela que Beatriz é a filha de Clarice. E com isso, maquiavélica Maristela decide dar cabo de Beatriz e de Basílio. Com isso, no final deste vídeo, saiba como Beatriz vai forjar a própria morte para se defender de Juliana e Maristela e como será a volta triunfante da nossa mocinha para desmascarar os vilões no momento que a gente adora, o momento BCG. Babado, confusão e gritaria, que é quando Beatriz revela que está viva e mais que é a filha de Clarice em rede nacional durante o concurso de beleza de Alfredo Honório e mais Celeste mais uma vez é vítima do conservadorismo e tem o seu namoro com Edu proibido devido ao escândalo da prisão de Nelson devido ao roubo do microfone dourado. E mais lá para o finalzinho da semana, Basílio se redime e salva a vida de Beatriz. Aguenta aí que já te conto essa fofoca e confira o que vai acontecer no resumo da semana de Garota do Momento, de segunda a sábado, de 13 a 18 de janeiro. Mas antes dessa fofoca, temos uma dica para você que monetiza no AdSense ou no Meta. Faça transferências internacionais com as menores taxas do mercado no Banco Rendimento. E mais, você ainda ganha condições especiais e 3 meses de taxa zero na abertura de conta, usando o nosso link de promoção disponível aqui embaixo na descrição deste vídeo. No capítulo de segunda-feira, Beto conta a Beatriz sobre a amnésia de Clarice. A moça fica em choque ao saber que não foi abandonada pela mãe e que Clarice perdeu a memória em um acidente de bonde. Já em Petrópolis, Zélia estará no rastro dos mistérios de Clarice e depois de descobrir que Bia não é a filha biológica da falsa irmã, a Vingadora também fica em choque ao descobrir a farsa das filhas trocadas e o motivo de Beatriz e Bia terem o mesmo nome. Com isso, ficando com a faca e o queijo nas mãos para fazer a chantagem do século que vai enlouquecer Maristela e Juliano. Tudo acontece durante a viagem de Zélia a Petrópolis. A vilãzinha vai até a igreja do casamento de Clarice e, como quem não quer nada, consegue fazer com que o padre fofoque que Clarice foi criada no orfanato da região e ainda foi dada como morta, já que desapareceu durante uma viagem ao Rio. E sem perder tempo, Zélia vai ao orfanato e Carmen desconfia da presença da forasteira, que se diz interessada em adotar uma criança. Nada boba, a avó de Beatriz tenta se livrar de Zélia, dizendo que naquele momento está ocupada. Na sequência acontece uma briga entre as crianças e Carmen deixa a misteriosa sozinha na sala para pôr um fim na confusão. Nesse momento, a curiosa vê a foto de Clarice e fica em choque quando a menina diz que Clarice é a mãe de Beatriz e, conseguindo a informação que queria, o bafão do século, Zélia foge do orfanato, o que deixa Carmen ainda mais desconfiada. Já do outro lado da história, Celeste se revolta quando Raimundo proíbe o seu namoro com Edu, depois de Nelson, o pai dele, acabar preso por ter roubado o microfone dourado de Alfredo Honório. Tradicional e conservador, Raimundo diz que não vai permitir que a sua filha suje o nome da família, namorando um filho de um meliante, um bandido. Edu fica arrasado quando Celeste conta que Raimundo proibiu o namoro dos dois e decide lutar pelo seu amor. Ainda neste capítulo, Alfredo e Anita sofrem apaixonados. Na sequência, Zélia finge ser Clarice. Beto aconselha Raimundo sobre o namoro de Celeste. Topete decide vencer o campeonato de boliche a qualquer custo e com isso tenta usar de suas artimanhas
para passar por cima do regulamento do campeonato e sair ganhando na história. E mais tarde, Jacira ajuda Alfredo. Raimundo decide assinar o pedido de divórcio de Lígia. Zélia reúne todas as provas das filhas trocadas, depois de descobrir que Beatriz é filha de Clarice e Bia é neta de Arlete. Ao mesmo tempo, Clarice desperta da sedação. Com isso, no capítulo de terça-feira, Clarice fica ainda mais desnorteada e confusa com a nova medicação e Juliano pede que o médico aplique a sedação novamente. Na sequência, emocionada ao oficializar o divórcio, Lígia agradece Raimundo. Edu e Celeste trocam juras de amor e prometem que vão ficar juntos, custe o que custar. Bem romântico. Enquanto isso, Ronaldo desconfia da armação no campeonato de boliche. Arlete sente falta da foto de Valéria com sua neta. Na sequência, Bia nega que esteja envolvida com Ronaldo depois dos amassos que deu no irmão de Beto no elevador. E mais tarde, Beatriz conta a Carmen que descobriu que Clarice sofreu um acidente e está há anos sem memória do seu passado. Na sequência, Arlete vai tirar satisfações com Zélia sobre o sumiço da sua foto de família. Ana Maria aconselha Guto sobre o seu namoro com Eugênia. Em seguida, Edu e Guto selam um pacto para ajudar Anita, que decidiu se afastar do programa de Alfredo Honório, com vergonha do marido ladrão. Juliano fica apavorado quando Arlete diz que Zélia descobriu seu segredo. E mais tarde, no final do capítulo, Zélia chantageia Juliano e Maristela. No capítulo de quarta-feira, Zélia exige uma fortuna para manter em segredo que Clarice é refém da família Alencar e ainda foi enganada durante todo esse tempo, criando uma falsa filha. Maristela e Juliano entram em desespero com a chantagem e mais tarde Juliano tenta fazer um acordo com a amante. Já Basílio tem a chance de se redimir com Beatriz e pede o perdão de Beto. Enquanto isso, Ulisses expulsa Vinícius do boliche. Alfredo e Anita pensam um no outro. Edu pede permissão a Anita para namorar Celeste às escondidas, devido ao escândalo causado por Nelson. Enquanto isso, de forma assustadora, Juliano observa Clarice dormindo. E já no dia seguinte, Carmen chega ao Rio de Janeiro e procura por Beatriz. Já Raimundo causa o barraco do século ao ver Celeste beijando Edu na rua. Revoltada, a menina decide sair de casa e pede para morar na casa de Teresa. Mais tarde, Nelson é liberado da cadeia e volta para casa, para o pavor de Anita. Já no final do capítulo, Maristela e Juliano tentam fazer um acordo com Zélia. No bafão de quinta, mas que é de excelente qualidade, Zélia faz um acordo com Maristela e Juliano. Carmen repreende as atitudes de Basílio. Anita, Guto e Edu se unem contra Nelson, que voltou da cadeia ainda mais furioso, acusando Anita de ter um caso com Alfredo Honório. Teresa pede que Raimundo a deixe conversar com Celeste. E mais tarde, Clarice desperta da nova sedação e Juliano e Maristela pedem que o médico a mantenham acordada. Em seguida, Bia se assusta com o estado de Clarice. Teresa pede ajuda a Lígia no caso de Celeste. Ulisses contrata Vinícius para trabalhar no boliche. Quase ao mesmo tempo em que Guto termina o namoro com Eugênia, se dizendo envergonhado por Nelson, o pai dele, ter roubado Alfredo, o pai dela. Em seguida, Carmen e Beatriz vão até a casa dos Alencar para falar com Clarice.
Acontece que Zélia fofoca para Juliano e Maristela que Beatriz é a filha biológica de Clarice. Com isso, no capítulo de sexta, Juliano faz de tudo para evitar que Clarice fale com Beatriz. O asqueroso ordena que Coralina expulse Beatriz e Carmen de sua casa. Enquanto isso, Anita se desespera com a volta de Nelson, cada vez mais asqueroso. Celeste fica emocionada com o apoio da mãe em seu namoro com Edu e aceita morar na boate com Lígia. Raimundo fica arrasado com a decisão de Celeste e Beto consola o pai. Enquanto isso, Alfredo procura Anita e a convida para voltar ao seu programa de TV de culinária. E mais tarde, Guto conhece Vinícius e Nada Bobo. O novo garçom do boliche logo trata de entregar o telefone para a paquera, o que deixa Guto abalado e também envergonhado, já que ainda não assumiu que gosta de rapazes. Enquanto isso, Celeste e Lígia conversam como mãe e filha. E finalmente a moça entende que a mãe também é vítima do mesmo conservadorismo que a impede de namorar com Edu. Do outro lado, Juliano decide se afastar de Marlene. Beatriz se preocupa com Clarice, já que foi impedida de conversar com a mãe. Teresa visita Clarice e fica chocada com seu estado. E Yolanda pede a Ana Maria para conhecer Renê. E mais tarde, Maristela tenta obter informações com Basílio sobre a origem de Beatriz. Já no capítulo do dia seguinte, um sábado, Juliano fica assustado quando Maristela revela o plano de se livrar de Beatriz e Basílio de uma vez por todas. A megera não perde tempo e arma um acidente de carro para tirar a vida de Beatriz e de Basílio lá no finalzinho deste capítulo. Enquanto isso, Celeste começa a se aproximar de Lígia. Anita baixa o barraco com Nelson. Basílio deduz que a família Alencar sabe da identidade de Beatriz e corre para alertar a amiga de infância sobre o perigo. Acontece que Beatriz estará naquele momento na Toca do Lobo, na mansão dos Alencar, visitando Clarice junto com Beto. Acontece que a moça fica decepcionada ao encontrar Clarice dormindo. Enquanto isso, Ronaldo provoca Bia. Sérgio aconselha Alfredo sobre Teresa e Anita. Basílio ouve a conversa de Maristela e Juliano, planejando o acidente com ele e Beatriz, e tem uma ideia para salvar a vida de sua amiga. E na cena seguinte, Bia prova que não é tão vilãzinha ao defender Celeste de um ataque de uma aluna na escola Magnifique, que age com preconceito devido ao divórcio de Lígia e Raimundo. E na sequência, Carmen tem um mau pressentimento sobre Beatriz, ao mesmo tempo em que a neta foge da cidade com Basílio e sofre um terrível acidente de carro. Acontece que Beatriz e Basílio sobrevivem ao acidente e decidem se fazer de mortos para enganar Maristela e Juliano, mas isso é fofoca para os próximos capítulos.